3 passos para você poder subir de nível na sua vida profissional, na sua carreira de trabalho. Eu sou Marforte e, por formação, fui professor de educação física, mas sou formado aqui pela UFMG em educação física. Eu atuei como professor de educação física escolar por muitos anos, até crianças de 11 anos mais ou menos, até o 5º ano. Paralelamente, eu sempre tive uma empresa de recreação, uma empresa de recreação de festas infantis. E assim, só que eu sempre geri a minha empresa com a mentalidade de uma pessoa que trabalhava de carteira assinada, uma pessoa que tinha mentalidade de CLT. Então eu fui para a experiência do empreendedorismo com a mentalidade CLT. Minha empresa nunca avançou, nunca cresceu. Que um bom veterinário não quer dizer que terá uma clínica veterinária de sucesso. O empreendimento do setor que a pessoa atua, ele não é garantia de sucesso só porque o profissional é muito bom, tecnicamente. Um médico não quer dizer que, por melhor que ele seja na especialidade dele, ele às vezes não consiga ser bem sucedido ao gerir uma equipe, gerir uma clínica muito grande ou então um hospital. Isso mesma coisa serve para o engenheiro, para o advogado, enfim. O fato de sermos bons tecnicamente, profissionalmente em alguma área, não garante o sucesso no empreendimento, porque o empreendimento, ser empreendedor é uma outra profissão. E aonde a gente aplica e aprende princípios do empreendedorismo que vão além, inclusive, do curso de administração de empresas. Fala sobre mentalidade, fala sobre postura, fala sobre ousadia, fala sobre gestão de equipe, sobre liderança, sobre manter a unidade de propósito, unidade de linguagem. Então, são tantos os aspectos do empreendedorismo que interferem diretamente no sucesso de uma empresa, que o fato de você ter feito 4, 5, 6 anos de uma faculdade, especializando em alguma profissão específica, não garante o sucesso. E eu experimentei isso na prática. E fui aprendendo essas transformações dando cabeçada. Não precisa ser assim. Os mentores, eles encurtam o caminho. Os mentores fazem com que aquilo que para mim serviu de experiência, eu olho e falo assim, aqui não vai por aqui, vai por ali. Cara, não pensa assim, pensa assado. E eu tenho agora me aberto para ajudar profissionais do entretenimento que sejam pessoas que querem iniciar dentro do ramo da recreação, querem instrução para saber quais são os primeiros passos. Sejam os empreendedores, pessoas que trabalham por conta própria, mas que nem têm às vezes uma empresa estabelecida. O tio fulano, o tio ciclano, aquelas pessoas que trabalham por eles mesmos e querem de repente subir de nível porque estão entendendo que eles precisam de equipe, ele precisa crescer, ele precisa expandir. E se ficar todo o empreendimento nas costas dele, o crescimento dele é limitado, por melhor que o profissional seja. E para que os empresários da recreação consigam enxergar pontos de atenção, pontos falhos, para fazer com que essa engrenagem rode melhor e ele consiga supervisionar processos. Então eu tenho me especializado e me dedicado a isso e tenho feito com que pessoas possam dobrar o faturamento até 60 dias. Tive uma experiência com uma mentorada que foi muito incrível, aonde ela aumentou o faturamento 6 vezes em 30 dias. Simplesmente por causa de uma instrução sobre como alcançar novos contatos. E ela experimentou e deu certo. Eu vejo que o meio da recreação é um meio muito pouco explorado no que se diz respeito ao empreendedorismo da recreação. E é nisso que eu me especializei, nisso eu caminho há 20 anos e toda a minha experiência de Alphaville, de São Paulo, que eu me conectei com grandes players do digital, toda essa experiência, além da minha expertise enquanto profissional do entretenimento, eu trago transformações de mentalidade para que você possa transformar primeiro você. Depois você vai olhar para o seu negócio. E por fim, você vai então fazer uma gestão do macro. E é sobre essas coisas, se você está sofrendo, seja por alguma coisa que você tem feito repetidas vezes, está dando errado. Se você está
precisando de aumentar a sua renda, se você está se sentindo sobrecarregado, se você tem problema com sua equipe, se você tem problema de conseguir clientes, se você tem problema de mudar o patamar dos seus clientes, você está com clientes de um nível, poder aquisitivo um pouco mais baixo, você quer aumentar, se você não tem criatividade para poder explorar uma coisa, explorar outra, para te diferenciar do mercado, todos esses são assuntos que eu trato diretamente. E hoje eu quero falar não só da recreação, mas quero falar sobre 3 aspectos que de fato vão já te ajudar. Se você colocar em prática esses 3 aspectos que eu quero te falar aqui, a chance de você já avançar é muito grande. A primeira coisa é que você precisa ter ousadia. Você precisa ter intrepidez, você precisa ter coragem para tomar decisões, para assumir riscos. E eu vou te falar, eu fiz uma dívida de alavancagem. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí, dívida de alavancagem, o que é isso? Na verdade, eu fiz uma dívida junto do banco para poder comprar alguns brinquedos infláveis. Comprei usados e de ótimo estado, e eu já fazia alguns eventos em algumas prefeituras. E a locação, o que eu deixei de pagar terceirizando esses brinquedos, eu paguei as parcelas da minha dívida de alavancagem, já quitei os brinquedos e hoje os brinquedos continuam me dando lucro. Então esse, por exemplo, é um princípio que eu tive que ser ousado. Pegar o empréstimo do valor que eu peguei, na época era 15 mil reais, pegar um empréstimo desse foi algo que para mim foi muito ousado para mim. Mas eu entendi que era um bom passo, só que eu já fiz negócios semelhantes e deu errado. Agora, o que eu mais queria é ter alguém que pudesse compartilhar essa experiência comigo. A segunda coisa que eu queria falar sobre um empreendedor, de características positivas para você, é que você busque referências positivas. O resultado que você não tem está nas mesas que você não sentou. Você conviver e contemplar com pessoas que já alcançaram o resultado que você ainda não tem, vai facilitar com que você veja não só o resultado que você quer, mas que você também conheça o caminho que aquela pessoa trilhou e o caminho que ela vai, às vezes, te sugerir a não caminhar. Então, ter um mentor, ter uma pessoa de orientação, e a gente da recreação, a gente acha que nós somos feras. O fato da gente saber fazer festa, as crianças gostarem, dos pais ficarem satisfeitos, da gente ter um retorno positivo, feedback positivo, da conta tá no positivo, tudo isso faz com que às vezes você se desligue para a necessidade, de repente, de aprender sobre o empreendedorismo. E por fim, eu queria deixar mais uma última dica para você, para que você possa avançar nisso que você precisa. Entenda bem, ninguém consegue alavancar os resultados sozinho. Você precisa de pessoas com você. E eu costumo dizer que na Arca da Alegria eu tenho fila de pessoas querendo trabalhar. Não estou brincando, é fila. Todo dia eu recebo várias pessoas porque eles conversam entre eles. E a dica que eu te dou é que você tenha claro qual é o seu propósito de vida pessoal, qual é o seu propósito alinhado com a empresa e qual é o propósito da empresa. Quando você deixa isso muito claro, as pessoas se conectam em você não apenas pelo dinheiro, não apenas pelo freela que ela quer ser, mas eles se conectam porque acreditam naquilo que você carrega. E faz com que você vistam a camisa junto com você. Então, se eu puder te deixar essas 3 dicas, seja ousado, caminhe com mentores e invista em pessoas. São dicas que eu te dou para, independente do nível que você está, você possa avançar. Isso pode parecer, posso ter acertado a sua dor, mas posso não ter acertado a sua dor. E certamente você tem dor. O seu calo aperta em algum lugar. E para cada lugar que o seu calo aperta, eu tenho uma experiência e drivers mentais para te ajudar a sair desse problema. Então, quero te convidar a conectar aqui, a conhecer um pouco mais do meu conteúdo. E se isso faz sentido para você, me procura para a gente poder, de repente, ter esse momento de consultoria. Eu nem tenho aberto mentorias, tenho feito atendimentos individuais e isso tem gerado resultados incríveis. Criei uma ferramenta, chama Tração 4x4, onde eu faço um diagnóstico, não só da sua vida, mas também da sua empresa e da sua vida enquanto empreendedor. E a gente consegue, então, ter clareza de onde é que a coisa
pode ser lubrificado, onde um parafuso tem que ser apertado, onde a gente precisa fazer alguns investimentos. Então, quero te convidar a participar dessa consultoria que vai, de fato, alavancar os seus resultados e vai tirar a carga que, às vezes, a recreação carrega, põe sobre as nossas costas, né? Eu sou prova disso e quero encurtar o seu caminho. Então, conecta aí, tamo junto, bora brincar e bora prosperar.